Olá, esta é a nova edição do programa Viver com Saúde. Agora, além de ouvir pela Rádio Manaim, você pode assistir pelas multiplataformas digitais do Sistema de Comunicação da Igreja Cristã Maranata. E o tema de hoje é Como manter a saúde bucal em dia? E os profissionais convidados de hoje são 2 cirurgiões dentistas, o Dr. João Pedro Xavier e a doutora Gabriela Marçal. Vocês já estão vendo eles aqui no estúdio. Ambos atuam na estética, odontopediatria e pacientes com necessidades especiais. A paz do Senhor, doutor João, doutora Gabriela. A paz de São Jesus, irmã Andréia. A paz de São Jesus a todos os irmãos, também todos os amigos que estão nos assistindo hoje. A paz do Senhor Jesus, irmã Andréia. E a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo. É sempre uma bênção estar aqui. E vamos já logo falar de odontologia, né? Um tema tão maravilhoso, né? O cuidado com os nossos dentes, com a nossa boca. E a primeira pergunta já fala mais ou menos sobre isso, né? O que é saúde bucal? Significa apenas cuidar dos dentes? Então, muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Vão até os nossos consultórios. Ah, doutor, eu cuidei dos meus dentes. E, na verdade, a saúde bucal, ela compreende, André, tudo que faz parte da nossa boca. Então, nós temos a língua, a bochecha, que é a mucosa, que a gente chama, né? E também o céu da boca, que é o nosso, faz parte também desse complexo, né? E a gente precisa cuidar de tudo que está aqui, não só os dentes. Então, saúde bucal não é só isso. Além disso, a gente hoje vê que a odontologia tem tido um cuidado muito grande com a outra parte que também compreende a odontologia, que é cabeça e pescoço. Então, é normal nós irmos nos consultórios odontológicos e vermos o cuidado do dentista em verificar se o paciente tem alguma lesão nessas 2 áreas também. Ah, muito bom. Então agora a gente podia abordar um pouco mais assim os principais cuidados que os pacientes, no caso, os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, quais cuidados eles podem ter em casa para eles manterem a saúde bucal? Quer falar, doutora? Claro. Em casa, a gente sempre fala que a gente precisa manter aquilo que nós aprendemos dentro do consultório, né? Sempre o básico ajuda bastante, que é a escovação, no mínimo 3 vezes ao dia. A pasta de dente pode ser qualquer pasta que o paciente já esteja acostumado. E o uso do fio dental, que precisa acompanhar essas escovações 3 vezes ao dia. Pode ser que, se o paciente tenha mais tempo em casa, a cada refeição, é ideal que se faça essa escovação, né? Quer complementar? Claro. Também temos que lançar mão do autoexame bucal. O autoexame bucal é aquele que você vai em frente ao espelho e você começa a se avaliar. Então faz parte também dos cuidados que precisamos ter em casa. Então você se posiciona em frente ao espelho, você começa a olhar a sua língua, começa a ver todos os cantos que às vezes você não olha, né? Às vezes está escovando o dente e precisa achar uma parte. Então, se você vê alguma coisa que não está legal, te deu dúvidas, você precisa ir ao dentista. Porque o autoexame bucal, que faz parte da saúde bucal, ele é um sinal, é um aviso para o câncer bucal, que tem se alastrado aí de uma forma muito grande. Então, o primeiro aviso, o primeiro cuidado é com você em casa. Então, já que você falou disso, se o paciente, o que ele pode verificar de anormal para ele poder falar, olha, eu tenho que ir lá procurar o dentista, quando ele faz essa análise? Sim. Primeira coisa é o seguinte, é colocar a língua para fora, levantar a língua, ver por todas essas partes. Também você pega a sua bochecha, olha uma parte, olha a outra. Você precisa analisar o céu da boca, se há alguma anormalidade ali. E aí você vai começar a palpar o seu pescoço. Se você apalpar o seu pescoço, que também faz parte da autoavaliação, e você ver algum nódulo, alguma coisa que não está adequada, é a hora de você procurar o cirurgião dentista. Ah, ok. Sabe uma outra coisa que também é muito importante em casa? A gente avaliar a questão do sono, porque tem muitos pacientes que sofrem de bruxismo, né, apertamento, por conta do estresse. Então, muitos pacientes eles chegam no consultório falando que estão com dor na cabeça, no ouvido, no pescoço, não sabe de onde está vindo essa dor. Então, às vezes, avaliando como você tem acordado, se os seus dentes estão doendo, se eles estão trazendo algum incômodo,
pode ser alguma questão relacionada ao sono também, que pode ser tratada em casa. Ah, maravilha. Então agora vamos falar um pouquinho mais, já que a gente está falando de cuidados em casa, sobre tipo de escova e pasta de dente. O que vocês recomendam? Olha, sempre a escova de dente precisa ser macia, né? Nós atendemos muitos pacientes que acham que escova dura, ela escova melhor, mas na verdade ela está prejudicando a gengiva, André. E isso é muito preocupante, porque a gengiva ela dá sinais de que algo não está indo bem. Então, se eu estou escovando o dente com a escova dura, a minha gengiva tende a sangrar, a retrair, ela sobe. Então, isso não é um sinal bom. Então, a gente sempre recomenda a escova sempre macia, né, doutora? Com É algo que certeza. geralmente sempre acontece, os pacientes falam, nossa, mas eu achava que a dura era melhor. Sim, verdade. E também o tamanho da escova, né? Tem pacientes que têm a boca maior, tem pacientes que têm a boca bem pequenininha, que às vezes é até difícil da gente avaliar, né, no consultório. Então, para esses pacientes que têm a boca menor, a gente recomenda uma escova menor também. Então, sempre acompanhando, né, esse tamanho da escova com o tamanho da boca. E as cerdas, além de macias, existem hoje escovas no mercado que tem a ponta da cerda fininha. Isso é muito bom, porque na hora da escovação, a cerda vai ali onde as cerdas normais não conseguem alcançar. Quando a gente fala de pasta de dente, a nossa única preocupação é a seguinte: precisa conter flúor, né? Muitas pessoas hoje não estão usando flúor, mas os artigos científicos, a literatura, ela diz sim, que o flúor deve ser utilizado desde a primeira erupção do primeiro dentinho. Então, é até podemos dizer, uma polêmica, né? Mas pelos olhos da ciência, e o que a gente precisa recomendar é que o creme dental precisa conter flúor. Agora uma pergunta minha, fio dental precisa ter cera? A gente vê essa diferença quando a gente compra. Bom, tem os que têm cera e tem os que não têm. O que precisa ter é o fio dental, né? Muitas pessoas pulam este hábito de higienização, que na verdade é um dos mais importantes, porque a escova não consegue alcançar todos os locais. E o fio dental é para ser utilizado só uma vez por dia ou todas as vezes que fazer a escovação? Idealmente é que seja feito todas as vezes que se faz a escovação, o uso do fio dental, né? Existem até alguns fios dentais feitos com a composição com flúor, né? Existem os que expandem, né, quando você coloca no dente. Existem os fios dentais para quem usa aparelho ortodôntico, uma gama de fios, né? Mas o ideal é que seja utilizado sempre que possível. A gente fala que se não tenho tempo nenhum, antes de dormir, é o momento mais importante para o cuidado bucal geral. E o fio dental, indispensável. Faz uma higienização bucal mais caprichada antes de dormir, né? Isso. Maravilha. Agora eu queria perguntar para vocês sobre doença bucal, né? Quais doenças podem surgir na nossa boca? As principais que temos é a gengivite e a periodontite. Como que a gente diferencia? A gengivite é quando a gente tem aquela gengiva inchada que sangra muito. Então, a gente estava falando do fio dental, coloquei o fio dental, passei, saiu sangue, opa, é um sinal. Escovei, saiu sangue, é outro sinal, né? Então, a gente precisa ficar atento. E a periodontite é aquele que tem, né, os dentes amolecidos, quando o osso ele tende a cair. E aí a gente tem a periodontite, né, doutora, que é uma evolução Sim. da gengivite. A gente vê muito essas doenças em pacientes que têm diabetes, por exemplo, né? Pacientes que têm essa diabetes que não está controlada, normalmente eles têm quadros de periodontite, de gengivite, mas a gengivite ela também pode aparecer por conta dessa má higienização. Então, se você não tem esse cuidado da escovação, principalmente do fio dental, a gengivite pode estar lá. Ela é uma inflamação, uma vermelhidão, né, que a gengiva acaba ocorrendo ali. Então, em casa, detectou isso, procurar Corre pro um dentista. cirurgião dentista. Inclusive, André, eu queria dizer também que muitas pessoas, como a doutora falou, têm diabetes, hipertensão, cardiopatia. Essas pessoas normalmente tendem a ter gengivite e periodontite, mesmo que tenha uma escovação perfeita. A medicação que essa pessoa toma, se você toma aí a medicação para hipertensão, diabetes, geralmente você tende a ter esse problema. Então, o que a gente recomenda? Que você vá ao dentista com mais frequência.
O que seria mais frequência? 2 em 2 meses. É exatamente um período ideal para que este paciente, essa pessoa que tem essa comorbidade, esteja ao consultório odontológico. Outro paciente muito importante são as grávidas, Exatamente. né? Normalmente, elas aparecem com um quadro de gengivite, muitas até questionam que engravidaram e sentiram que os dentes ficaram mais fracos. Isso é por conta de uma gengivite que não foi tratada, e aí ocorreu a periodontite e muitas vezes a perda dos dentes. Então, as grávidas que estão nos assistindo, né, é importante, existe o que a gente chama de pré-natal odontológico. Tem um tempinho para ser feito, né? E aí elas têm que estar juntinhas da gente lá no consultório. É importante. Muito importante. Geralmente todas essas doenças bucais que a gente fala, ela tem uma causa diferente para cada pessoa. Então, por isso que é importante a gente ir ao consultório, estar sempre ao dentista, porque ele vai avaliar da onde que está vindo essa doença. Por que que surgiu? Eu acho que essa é a pergunta mais crucial, né? Então, a gente sempre avalia, porque dependendo da causa, a gente vai eliminar da onde está vindo, né? Então, a gente precisa entender da onde que essa doença está surgindo. Então, maravilha. Agora falar um pouquinho de estética, porque todo mundo gosta de ter um sorriso bonito, além de saudável, bonito, né? Sim. Todos gostam de sorrir, como é bom sorrir. E sorrir com os dentes brancos. O que vocês indicam? É possível fazer algum tipo de clareamento em casa ou tem que ir mesmo para o consultório? Em casa, não. O que acontece? Nós somos muito acostumados, né, a fazer algum tipo de misturinha em casa. Isso é muito prejudicial para o esmalte do dente. A princípio, parece que clareou, mas na verdade você está desfazendo aos pouquinhos aquele esmalte do dente. É como se você estivesse passando uma lixinha no dente, né? Ao ocorrer do tempo, pode ocorrer sensibilidade, o dente, ao invés de ficar branquinho, fica amarelo e o paciente sofre muito. Então, nós temos alguns produtos dentro do nosso consultório que são feitos exatamente para fazer esse clareamento de forma correta e segura, que são os peróxidos, né? O Dr. João pode falar um pouco mais sobre isso. Quimicamente falando, né, a gente tem o peróxido de hidrogênio e de carbamida. Esses nomes difíceis, né? Isso, na verdade, é um composto químico que odontologicamente é realizado ali para atingir o clareamento do dente. Agora, a gente precisa falar, carvão ativado não clareia o dente, né? A gente acompanha aí uma mídia muito grande que o carvão ativado ele vai clarear seus dentes. E muitas pessoas falam, olha, realmente clareou. Mas, na verdade, André, esse carvão, ele vai... Imagina só, a gente tem a superfície do dente, quanto mais eu vou usando o carvão, que é algo abrasivo, vai desgastando o esmalte dental natural, e isso não volta. O bicarbonato também faz isso, né? Que tem as diquinhas da internet aí. Então, esse efeito clareador que dá no dente é de tanto você estar gastando e desfazendo as camadas. Então, desfazendo essas camadas, você vai ficar branco? Vai. Só que vai dar problema de sensibilidade. E é isso que a gente não quer. Então, gente, procure sempre o cirurgião dentista para realizar o procedimento de clareamento que vai ficar branquinho, bonitinho e não vai te dar problema depois. E eu conheço, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem, que tem 2 tipos de procedimento. O caseiro, que leva a plaquinha, uma moldeira para casa, e também a laser, que é muito mais rápido, né? Você vê os resultados com mais frequência, né? Sim, nós temos o clareamento como se diz, caseiro mesmo, que é uma combinação 50% o consultório, 50% o paciente, né? Demora um pouquinho mais, né, doutora? E nós temos o de consultório, que envolve o laser e também outras formas que se fazem no consultório, que ele é mais rápido, né? Mas qual é o melhor? Tem isso? Qual é o melhor, doutora? Na verdade, nós vamos observar o paciente como que ele deseja tratar naquele momento. Então, se ele precisa de um resultado muito rápido, às vezes está se preparando para um casamento, né, uma noiva, a gente orienta a fazê-lo, então, dentro do consultório, que é mais rápido. Em 4 sessões, dependendo do procedimento que a gente faz, a gente consegue um resultado muito bonito. Agora, se é um paciente que não tem essa pressa, a gente pode combinar, fazer no consultório, fazer em casa também. E lembrando sempre, fazer no consultório, com o dentista, com acompanhamento. Temos até o caso de uma paciente, André, que chegou no consultório
E ela falou, meus dentes não clareiam mais de jeito nenhum. Porque ela usava aquelas misturinhas em casa, usava pastas abrasivas, né? Hoje em dia tem as Exatamente. pastas também, que tem lá o composto de né? o carvão ativado. Então, ela falou, usei por muito tempo, não tem mais o que fazer, e aí só uma restauração estética para salvar esse dente. Nós gostamos de dizer, André, que a técnica, ela independe, o resultado vai ser obtido. A gente precisa só usar essa técnica perante o estilo de vida do paciente, né? Tem um paciente que é mais ansioso, tem um paciente que é mais tranquilo, tem um paciente que tem mais sensibilidade, então a gente usa uma porcentagem menor, então precisa ser um tempo mais demorado para o paciente não sentir nenhuma dor. Então depende de cada caso. Ah, maravilha. E agora vamos falar de prótese dentária, né? Temos muitas pessoas que utilizam tanto o rote, eu não sei Sim. se esse é o nome ainda para essa peça móvel, então tem que ter uma boa higienização. Muitos têm implantes dentários, né, e possuem prótese. Qual a recomendação de higienização que vocês dão para eles? Bom, as próteses podem ser tanto removíveis quanto fixa, né? Tem as que são parcialmente removíveis e tem as que são totais. Os cuidados são o seguinte: sempre antes de dormir, Andréia, e você que está nos assistindo, tira a prótese, né? E dorme sem a prótese. Porque nós estamos observando que muitos pacientes estão tendo lesões provocadas em sua gengiva por não tirar a prótese. Sabe quando a gente fala assim, olha, a gengiva precisa respirar? De fato, isso é uma verdade. A gengiva precisa respirar para que ele não tenha nenhum tipo de lesão. Também tem os cuidados que nós temos que fazer em casa, né? Nós precisamos repousar essa prótese numa superfície aquosa. Então, um copinho de água, você pode estar misturando ali, neste caso, um bicarbonato, tá? Porque as ligas metálicas precisam ter uma higienização e também uma limpeza melhor. Então, na hora de escovar os dentes, você tem a prótese parcial, ou seja, você tem dente e você tem prótese. Você deve escovar seus dentes com a escova macia e a prótese com a escova dura. Agora complicou, né? Então, tem que ter duas escovas. Fica a dica já. Sim, duas escovas, tá? E se você tem a prótese total, você deve retirá-la e escová-la, né, doutora, para que possa Sim, ser com feita certeza. toda a higienização ali. E acontece bastante que tem pacientes, André, que eles não querem tirar a prótese nem para dormir. Eles, assim, eles são teimosos. Mas é porque existe, né? A gente entende. Principalmente os que usam a prótese total, né? Eles têm essa dificuldade, não querem ficar sem dente, nem para dormir. Mas o que o doutor João falou é verdade. A nossa gengiva precisa de oxigênio, ela precisa respirar. E eu vou fazer uma analogia aqui. É aquele dia que você coloca um sapato bem apertado, e você passa o dia inteiro com aquele sapato, vai para a igreja, passeia, chega em casa e o seu pé está como? Está inchado, está vermelho, você está cansado, precisa tirar aquele sapato para respirar. Então, a prótese, principalmente a prótese total, ela é exatamente assim. Ela fica ali apertando a gengiva, você fala, você come, mastiga, e chega no final do dia, a sua gengiva está inchada, está inflamada, está vermelha. Ela precisa dessa oxigenação, porque essa própria oxigenação vai fazer essa cicatrização. Exatamente. E ali no dia seguinte, a sua gengiva vai estar cicatrizada e saudável para receber essa prótese novamente. Por isso que é tão necessário respirar. Como que eu faço isso se eu não quero tirar de jeito nenhum? Começa aos pouquinhos. Então tira para tomar banho, né? O ideal para dormir, que nem você vai ver, nem ninguém vai ver, né? E aí vai fazendo aos pouquinhos até que isso se torne um hábito. Muitas vezes, André, a causa da dor na nossa boca, né? Os problemas bucais são originados de fatores simples. Não passei o fio dental, mas lá futuramente você vai ter uma gengivite. Não tirei a prótese, mas futuramente eu vou ter uma lesão. Então, assim, fatores simples são os melhores tratamentos para evitar doenças maiores. E agora dor de dente, a famosa dor de dente. Tá doendo meu dente. E muita gente vai lá, pega analgésico e não vai no dentista. O que pode acarretar diante dessa situação? Bom, primeiro fator, automedicação, né? Muitas pessoas têm o hábito de se automedicar, né? Bastante. Como acontece, né, doutora? Chega o paciente lá no consultório, olha, eu tô com dor, mas eu já tomei esse remédio, esse outro. Isso não é bom, porque você está fazendo com que esta medicação não atinja o efeito correto, porque muitas vezes
esse remédio, vamos dizer assim, ele tem um efeito para outra coisa. Agora, se eu tenho uma dor e eu não quero ir ao dentista, se o remédio serviu e eu não vou tratar, é o que eu falei agora, vai originar uma outra doença ou uma coisa muito grande como perder o seu dente. Porque para nós dentistas, perder um dente é algo muito, muito grave, né? E às vezes no início você tem um tratamento eficaz, menos doloroso, porque tem também aquela coisa de medo do dentista, né? ou sentir dor, do que depois ter que fazer algum procedimento mais invasivo e que vai sentir mais dor, né, Com inclusive. certeza, com É certeza. verdade. A gente sempre fala que o que é inicial é mais simples de tratar, né? Às vezes é mais barato, é mais simples e menos doloroso. Então, às vezes não precisa nem estar sentindo a dor. Se você viu que tem alguma coisa diferente, tem uma manchinha na gengiva, uma manchinha na língua, no dente, pode ser uma manchinha branca, não precisa ser uma manchinha preta, sabia? Às vezes a cárie, ela começa com uma mancha branca. Isso aí. Então, se você percebeu, tem alguma coisa diferente, olha, doutor, eu percebi que tem alguma coisa aqui que não está normal. Corre lá no dentista, porque às vezes é uma coisa simples. Pode ser tratada de forma simples. Não vai gerar um canal que já começa a dar isso. medo, só de ouvir Verdade. falar isso. Agora, um detalhe muito importante é, igual a doutora falou, mancha branca. Sabe aquele paciente que chega em frente ao espelho e fala assim, eu não tenho nada, tá tudo certinho. Mas o olhar clínico do dentista é treinado justamente para aquilo que você não consegue ver. Então, a gente precisa estar sempre, eu falei isso várias vezes no programa, e é uma verdade que às vezes a gente, olha, tem pacientes que eu atendo que ficam 15 anos sem ir ao dentista, eu já peguei vários. Então, assim, porque tá tudo certo. Aí quando a gente faz um raio-x para ver o que tá por baixo, meu Deus, tá muito grave. Então, sempre ter essa constância para evitar justamente esse problema. E agora, como é que o paciente consegue identificar o que é tártaro? Bom, o tártaro, ele é aquele acúmulo de o que a gente chama, né, de biofilme dental. O que é isso? Me alimentei, almocei, não passei fio dental, escovei o dente, mas entre um dente e outro, o que fica? Fica o biofilme. Fica o biofilme, que com a ação da saliva, ali, a saliva, ela faz uma química com essa massinha e endurece. E aí a gente tem o famoso tártaro, que é o cálculo dental. E aí quais são os problemas, doutora? O cálculo, né, ou tártaro, ele tem uma aparência amarelada ou esbranquiçada. Existem algumas pessoas que elas têm mais essa tendência de ter tártaro do que outras. Existem pacientes que têm tendência a ter cárie e outros têm tendência a ter tártaro, depende do pH da boca. E aí, as consequências desse tártaro são as doenças que nós já falamos aqui. A gengivite, que é a inflamação da gengiva, a periodontite. Quantos casos nós já pegamos, né, de pacientes que perderam todos os dentes por conta de uma periodontite, né, porque é generalizado, é na boca inteira. Então, um tártaro, ele começa pequenininho, né? Às vezes, sabe aquela massinha que você consegue tirar ali com o fio dental? Se não for retirado em consultório, porque ela endurece e ali só a maquininha do dentista para tirar, isso vai acarretar em muitas doenças bucais. E para piorar, temos pacientes que compram ou usam o famoso o palito de dente, que não é para dente, né? É para churrasco, outras coisas. Pega o palito de dente e fica tentando tirar. Aí você machuca a gengiva e você não tira tudo, porque como a doutora disse que a gente usa um instrumental específico, um equipamento diferenciado, o tártaro ele começa de baixo para cima. Então você tirou aquilo que você não está vendo e lá embaixo está piorando. E aí, porta de entrada para vários problemas de saúde. Várias bactérias entram e aí começa grandes doenças, né, na boca. Agora, para a gente fechar, tem que falar do mau hálito, né, gente? Porque é um inconveniente, ninguém gosta de ter mau hálito. E aí eu pergunto para vocês, esse mau hálito é só causado por doenças da boca? Qual é a causa? Bom, é algo bem sensível da gente falar, né? Porque muitas pessoas sofrem deste mau hálito, que na verdade é resultado de alguma doença, seja da boca, seja do corpo. Então, se a gente pegar pacientes, por exemplo, que têm uma comorbidade, o que é isso? Uma doença diabetes, uma doença cardiovascular,
essas pessoas geralmente vão ter o problema que eu falei lá em cima, que é o quê? Gengivite. E gengivite causa mau hálito. Então é resultado de doença, seja bucal, seja sistêmica, né? E é algo muito complicado da gente tratar, porque a gente precisa observar. É. E aí fica aquela pergunta, né? Eu devo falar, não devo falar? Eu devo procurar quem? Né? E o cirurgião dentista, ele é um profissional que ele pode ajudar. Se a causa for odontológica, nós podemos, né, lançar mão de vários tratamentos. Inclusive, nós temos a laser terapia, Sim. se o tratamento for na boca. Pode ser a gengivite, né, como já foi falado, aí trata a gengivite. Mas caso você vá ao cirurgião dentista e não seja, né, nosso tratamento, nós vamos te encaminhar para um médico que vai tratar de você. O importante é que seja tratado, né? E se por acaso você tem alguém que você conhece que está passando por esse problema, é importante falar, porque a halitose, que é o mau hálito, ela esconde às vezes problemas mais graves. Então, às vezes falando, eu sei que é desconfortável, mas você pode ajudar esse paciente a encontrar às vezes uma doença que ele não imagina. Acontece bastante, né? Procura tratamento para mau hálito e descobre que tem uma doença. Exatamente. Impressionante. Tem até um caso para contar aqui para vocês. Quando eu trabalhei no posto de saúde, que foi um aprendizado para mim, eu estava atuando multidisciplinarmente como uma médica e a gente conseguiu desconfiar de uma halitose que o paciente era diabético. E ele falava que não era. Nós fomos para os exames, dito e feito, diabético. Então, olha, a halitose trouxe para nós profissionais um indicativo e aí foi comprovado. Então é muito sério. É muito característico, né? Exatamente. Existem vários tipos de mau hálito e aí o profissional consegue identificar. Qual tipo de mau hálito? Geralmente, né, a pessoa diabética, ela tem aquele hálito mais cetônico, que é o que a literatura faz. Mas isso é mais algo profissional mesmo. Mas é muito importante você ou alguém, se for falar com você, não fique chateado, mas é algo que pode estar salvando a sua vida. É verdade. De fato, de fato. E tudo se resume em boa higienização e as constantes visitas aos cirurgiões dentistas, correto? Correto. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. Se ficou alguma dúvida, né, nos nossos ouvintes, telespectadores, aqueles que estão assistindo o programa, se eles quiserem falar com vocês, tirar a dúvida, vocês indicam eles entrarem em contato por onde? Bom, vocês podem estar entrando em contato pelo Instagram odonto.estética_. Esse é o Instagram do consultório que nós trabalhamos e você pode ter contato direto conosco a partir de lá. E também a gente vai deixar aqui o telefone, se o pessoal quiser falar. Agora, eu queria falar que o nosso programa está chegando ao fim. Querem fazer alguma consideração final? Nós queremos agradecer, né, a presença aqui. É sempre bom estar aqui, né, compartilhando essas informações que parecem simples, né, mas que ajudam tanto no dia a dia. E não deixe de ir ao cirurgião dentista na sua visita regular. Se você tem mais de 6 meses que não visita, está na hora de voltar ao seu cirurgião dentista e colocar a saúde bucal em dia 100%. Ok, então, obrigada, doutora Gabriela, obrigada, doutor João, pela presença, por ter compartilhado essas informações tão ricas que nós esperamos, né, ter contribuído com os nossos irmãos e também todos aqueles que estão nos assistindo agora na TV aberta. Então, irmãos, nós esperamos que este programa responda às suas dúvidas, porque o importante é viver com saúde, não é mesmo? E para sugestão de temas ou envio de perguntas agora para esse novo formato do programa, sobre qualquer especialidade médica, vocês podem usar os comentários aqui no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube. Pode enviar e-mail para o Produção, que é o e-mail da nossa Rádio Manaim. Agora, eu vou convidar vocês para uma outra coisa especial. Nós estamos trabalhando na expansão do nosso canal, correto? Então, eu convido você a curtir este conteúdo e compartilhar este vídeo para o máximo de pessoas que conseguir, tá bom? Você vai ajudar muito na expansão do nosso canal e também para nossas evangelizações. E agora, estamos esperando você no próximo programa. Até logo! A paz do Senhor!